A paz de Cristo Jesus a todos. Eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus e dos profetas, dos apóstolos do Senhor também. Amém? Eu quero falar um pouco, começando pelos falsos profetas do Antigo Testamento. Como existiu falsos profetas no Antigo Testamento, no Novo também existiu. E agora que está existindo. Então, aqui no Evangelho de Cristo, de Marcos, vamos ler Jesus nos alertando, né? Marcos capítulo 13. Marcos 13, 23. Treze, 23. Ou melhor, 22. Capítulo 13 e o versículo, começando pelo 22. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas, para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Então, amados irmãos, amados ouvintes, você que é crente, você que é cristã, você que almeja um dia morar no céu com Deus e viver uma vida eterna no lar celestial, no gozo celestial. Você que almeja tudo isso, isso é possível. Isso é possível. Agora vai depender também de você. O impossível é Deus quem faz. O possível Ele deixa para nós fazermos. Digamos, veja que é impossível um ser humano, um homem natural, prever o que ainda vai acontecer. Mas para Deus não, para Jesus isso não é impossível, isso é possível. Veja que aqui, quando Jesus falou em relação aos falsos profetas, ele ainda estava aqui na terra. Isso faz 2000 anos atrás, que Jesus profetizou isso aí. E deixou por nossa conta algo a fazer, que é prestar atenção. Prestar atenção nas palavras do Senhor Jesus. Ele, como Ele cuida de nós, daqueles que crêem nele, então Ele já avisou, há 2000 anos atrás, quando o Mestre Jesus esteve aqui na terra, Ele já avisou ao seu povo, ao povo que o segue, que lhe obedece, que crê nele, que ama o Mestre Jesus. Preste atenção, porque vai surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitas pessoas, se possível, até os escolhidos de Deus. Então veja que esses falsos profetas, eles são muito astuciosos. Sabedoria de Deus eles não têm. Eles são astuciosos, eles são astutos. Eles têm uma conversa muito bonita, são formados nisso aí, de enganar. E para enganar um escolhido de Deus, irmão, tem que ser muito sabido. Sabido, vírgula, sabido com sabedoria do mundo que eu estou falando, né? Não é a sabedoria de Deus. Mas isso é possível, sabe por quê?
Porque você, digamos, um exemplo que eu vou dar, como esse povo astuto são capazes de enganar qualquer pessoa. É só passar a ouvi-los. Vou dar um exemplo, como isso é sempre normal isso acontecer. Às vezes as pessoas vão ao banco depositar um dinheiro para fazer uma poupança, e quando chega no banco se depara com alguém ali, astuto. E eles fazem uma armação para enganar aquela pessoa a ponto daquela pessoa chegar, em vez de depositar o dinheiro num lugar seguro, deposita na mão deles. Isso tem acontecido muito, você já ouviu falar nisso? Chama-se o 7-1. E quem cai nesse golpe, muitas vezes não é pessoas não instruídas, são pessoas instruídas. Também se vê muito hoje na televisão, né, nas redes sociais, mulheres, pessoas sendo enganadas. E não são pessoas não instruídas, são pessoas formadas. Sabe por quê, amado? Porque esse povo, eles têm capacidade e ajuda, creio eu, do Satanás. Porque as pessoas cegam, as pessoas ficam enfeitiçadas e passam a acreditar imensamente neles. Mesmo assim, são os falsos profetas, são 7-1 também. Agora, não pense que eles são burro, não. Burro é as pessoas que depositam confiança neles. Então, veja como são perigosos. Como são perigosos. Eles são capazes de enganar até os escolhidos de Deus. Por quê? Porque eles fazem muitas coisas parecidas com os que são de Deus. Você está lembrado daquela, lá no Egito, entre Moisés e os profetas de Baal, de Faraó? Faraó jogou o cajado lá, virou uma cobra, mas eles também jogaram, também virou uma cobra também. É muito parecido. Por isso que engana. Mas Jesus já nos alertou. Já nos alertou. Presta atenção que eu estou avisando a vocês antes de isso acontecer. Para que quando venha acontecer, vocês já estão informados, vocês já estão cientes. Eu confio naquele Pai poderoso que eu não caio nas garras dos falsos profetas. Eu não caio, sabe por quê? Porque eu não sou uma pessoa letrada. Não sou. Eu sou uma pessoa não instruída. Eu não tive o privilégio de estudar, de me formar, não. Mas não sinto falta disso aí, não. Em relação às coisas de Deus, eu não sinto falta disso aí. De uma formatura. Nunca fiz um curso de nada e nem quero. Tudo que eu quero é que Jesus me ensine como ensinou aos apóstolos. E os apóstolos eram pessoas como eu, a não ser Paulo, né? Paulo era uma pessoa muito instruída, mas não usou o que ele aprendeu aqui na terra, nos colégios, né? Ele não usou. Ele usou a sabedoria de Deus. Sim. Então, amado, Jesus avisou há 2000 anos atrás e hoje o mundo está assim, ó, empestado de falsos profetas. Uns conversam muito bonito, foram formados nisso aí, para conversar bonito, palavras bonitas. Mas aos escolhidos de Deus, aquele que crê no Senhor, ele não cai. Sabe por que não cai? Que palavras, para mim, palavras são simplesmente palavras que não valem nada. A palavra só passa a ter valor quando cumpre-se o que foi dito. É simples assim. Quer ver você nunca ser enganado ou enganada? Faça desse jeito. Não acredite em palavras, seja dito lá por quem for. Porque o próprio Deus, ele não acredita em palavra. Ele prova todo aquele que tem algum compromisso com Deus,
que Deus chama para alguma função, para alguma missão, para algum trabalho. Deus chama, mas Deus prova. Veja o que ele fez com Abraão, o pai da fé. Veja só como ele fez. Provou, colocou Abraão em prova de muitas maneiras. Uma prova muito grande, provando a fé de Abraão, foi aquele ato onde Deus pediu o único filho de Abraão para ser sacrificado para Deus, morto, para que Abraão matasse o seu filho. Foi Deus provando a Abraão se realmente Abraão tinha fé nele. Então não adianta a pessoa dizer algo a Deus e Deus não provar. Deus prova todos aqueles que lhe amam. Então, e nós devemos ser diferentes? É claro que não. Nós temos que seguir o exemplo de Deus. Nós temos que seguir os exemplos dos nossos irmãos primitivos, que sofreram, muitas vezes ofereceram muitas vantagens, mas eles nunca abandonaram a fé cristã. Também nunca os falsos profetas foram capazes de enganar aos nossos irmãos primitivos. E é lá que nós devemos se exemplar. Ele foi exemplo para nós. Nós temos que seguir os exemplos deles. E assim aprenderemos muitas e muitas coisas, inclusive livrarmos-nos dos falsos profetas, que está assim, ó, de falsos profetas. Mas quem crê no Senhor, quem obedece aos seus ensinamentos, jamais vai ser enganado pelos falsos profetas. E, amado, é tão simples, é simples demais conhecer quem é profeta de Deus e quem é falsos profetas. É simples. No Antigo Testamento, amado, quando isso acontecia, quando surgia no meio do povo de Deus falsos profetas, a ordem de Deus era para matar, eliminar aquele sujeito. Hoje, como estamos no tempo da graça, do amor, Deus está usando o seu amor, isso não acontece mais. É nós que temos que fazer alguma coisa. Porque Deus não vai mais matar os falsos profetas. Deus vai deixar eles cada vez mais crescer em número de falsos profetas. Deus não mata mais. Porque só no julgamento final, é que todos vão pagar pelo que fizeram. Cada um vai ser julgado de acordo com o que fez. Então, é a vez dos falsos profetas e de todos aqueles que não obedecem a Deus. Hoje faz e acontece. Está só sendo anotado no livro da condenação. Inclusive dos falsos profetas. Cabe a nós obedecer aos ensinamentos de Cristo, às suas orientações, para não cair nas garras dos falsos profetas. Eu vou dar uma dica para você. No passado, quando isso acontecia, então, esse tal era eliminado do meio do povo, era morto, apedrejado. Agora não mais. Agora, como mudou a lei, foi formada uma nova lei, a lei de Cristo não mata mais. A lei de Cristo quer que as pessoas se arrependam. Mas isso vai ter também um fim. Poderá ser hoje, poderá ser amanhã, ninguém sabe. Quando chegar esse tempo que Deus está perdoando, está amando as pessoas e quer que as pessoas se arrependam, quando isso terminar, aí não tem mais chance. Mas ainda tem chance para quem quiser se arrepender. Então, e hoje? Como conhecer os falsos profetas? É mais fácil conhecer os falsos profetas hoje
do que como antigamente. Antigamente era conhecido porque o profeta de Deus sabia identificar. E como ele identificava? Se alguém que dizia ser profeta de Deus dissesse que Deus falou algo quando Deus não falou, era para matar. E como saber que Deus não falou? Quando não acontecia. Quando não acontecia o que o profeta disse. Hoje também, amado, hoje também é a mesma coisa. Só que esse profeta não é mais morto. Ninguém vai matar esse profeta, esse falso profeta, agora. Ele vai continuar sendo falso profeta. Até chegar o dia do julgamento final. Ou ele vai deixar de ser profeta, falso profeta também, se ele se arrepender. Se ele se arrepender, se ele aceitar Cristo como seu Salvador. Então ele deixa de ser falso profeta e ele vai ser também um servo de Deus. É simples. Agora, como nós conhecemos o falso e o verdadeiro, é simples. Digamos, eu me apresento como um profeta de Deus, um homem consagrado de Deus, por Deus, escolhido por Deus, para ser um profeta dele, um apóstolo, um pastor, um presbítero da sua igreja. Mas alguém me procura, eu como presbítero da igreja, o líder da igreja de Cristo, alguém me procura para curar um doente, em nome de Jesus. E eu me apresento como um presbítero de Jesus que tenho capacidade para isso. Mas só que eu curo, mas a pessoa não fica sã. Então, queres uma prova maior que eu não sou presbítero de Cristo? Eu curei, eu usei o nome de Cristo, mas não provei. Muito pelo contrário, eu blasfemei contra o nome do Senhor. Isso mostra que eu sou um falso. Eu sou um 71. Eu sou um mentiroso. Vamos para a realidade de hoje. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim, mas é a verdade. Muita gente vai ficar com raiva de mim, até mesmo aqueles que são enganados. Mas sabe que eu estou falando a verdade. Eu ando muito pouco nessas igrejas, nessas denominações. Já andei, mas hoje eu ando muito pouco. Não tenho nada contra as pessoas, de jeito nenhum. Eu tenho contra as mentiras, os enganos, as coisas inventadas. Eu sou revoltado, é as pessoas usar o nome de Deus, o nome do Senhor, para curar. Não cura nada. Só tem anatomia zoadeira. Eu já tenho presenciado em algumas igrejas aí, alguma vez, a pessoa chega boa, andando com seus pés, conversando. Quando pensa que não, cai. Dá um bate-bate, cai. O líder da igreja, o pastor, que diz que é consagrado por Deus para curar as pessoas, vai curar, não cura nada. A ponto de aquela pessoa cair pelo chão e se cobrir com um lençol. Foi assim que os apóstolos faziam? Era assim que Jesus fazia? As pessoas chegavam boas e começavam. As pessoas chegavam endemoniadas e ficavam curadas. E não tinha zoadeira não, nem muito tempo, enrolação não. Era 2 ou 3 palavras e as pessoas já estavam curadas. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Aquele coxo lá no templo. Acaba nasceu coxo, aleijado, de nascença. Todo dia, todos os dias, sempre estava ali.
na porta do templo, na entrada. Por ali passavam os sacerdotes, passavam os doutores da lei, os que diziam que era de Deus, todo dia passavam ali e via aquele aleijado aí. Nunca fizeram absolutamente nada. Um certo dia, os apóstolos do Senhor Jesus, Pedro e João, foram ao templo. E ali, quando foram entrando, o aleijado pediu uma esmola para eles. E Pedro voltou um pouco, olhou para eles e pediu que eles olhassem nele. Ele olhou. E Pedro disse para ele, poucas palavras: diferentemente desse de hoje, esses são falsos profetas. Eu não tenho nem medo de dizer. Porque os seus atos mostram que eles são falsos profetas. Faça como Pedro e como os outros. Aí eu digo que você realmente é um apóstolo, um profeta de Deus. Faça. É diferente. Então o que acontece? Pedro disse: não tenho prata e nem tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, usou o nome do Senhor. Em vão, não. Em vão usa esse de hoje. Várias e várias vezes usa o nome do Senhor e nada acontece em favor daquela pessoa que está enfermo ou endemoniado. Diferentemente do homem de Deus, gente. É simples de identificar, de separar quem é e quem não é através dos seus atos. Veja, em nome do Senhor, levanta-te e anda. E imediatamente, não teve aquela arrudeia toda, não. Esses arrudeios, essa enrolação, é os falsos que faz. Você se engana porque você quer. Você se engana porque você quer. Mas tem até uma certa razão, desculpa para isso aí. 7.1. Feitiçaria. A pessoa é enfeitiçada. A pessoa enfeitiçada, ele não consegue separar nada. Ele é como um robô. Ele é como um robô. Ele age de acordo com o que está gravado na mente dele. Então, é tão simples de identificar o falso profeta e o verdadeiro, mas a pessoa tendo enfeitiçado, ele não tem condições de atinar, ele só usa o que está gravado nele. Robô, escravo do homem. O homem enfeitiçou ele. Ele fala o que ele ouviu. Ele ensina como aprendeu. Já o que tem o Espírito Santo de Deus, ele é dirigido não pelo ser humano, mas ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele só fala quando Deus manda. Ele teme a Deus. E quando Deus manda, acontece. Tenho certeza absoluta que, naquele dia lá em Jerusalém, Pedro e João lá no templo, diante daquele aleijado, ali Deus mandou. Ali Jesus mandou. Não tenho nenhum tipo de dúvida que ali foi Jesus que mandou. Eles usaram o nome do Senhor, não foi em vão. O que aconteceu? Imediatamente o aleijado saiu pulando. Estava aleijado e saiu pulando. Com os falsos profetas, chega pulando e sai aleijado. É isso que eu sempre presenciei e eu não estou mentindo, não. Você sabe muito bem, você que é de tempo, que está ligado a essa denominação, você sabe que o que eu estou falando é verdade. É verdade, amado. Você sabe bem mais do que o que eu estou falando, isso acontece. As pessoas chegam bom, andando, são, conversando, quando pensa que não, começa a pular igual um pinto doido. E o pastor só faz zoada. E nada daquela pessoa voltar ao normal.
a ponto de do cara cair pelo chão e enrolar com um lençol. Diferentemente dos que são verdadeiros. A pessoa aleijado usou o nome do Senhor, ficou sã. Os falsos profetas, as pessoas chegam boa no templo, eles usam o nome do Senhor, o cara cai pelo chão, rolando pelo chão, como um pinto doido. Eu estou mentindo, amado? É mentira minha? Mas é de praxe isso acontecer. As pessoas que estão enfeitiçadas, com certeza, vai me detestar porque eu estou falando isso. Mas não detesta a mim, não. Não me deteste porque eu não tenho culpa, eu estou falando a verdade. Você que não gosta da verdade. Mas eu estou preparado para isso. O que disse o Senhor Jesus? Você não fique triste, não, quando essas coisas acontecerem. Porque do jeito que eles me odiaram, a ponto de me matar, porque eu sempre falei a verdade. E fui muito odiado, cheguei ao ponto deles me matarem. Também vai acontecer com vocês. Então eu sinto prazer quando você me odeia, porque eu falo a verdade. Eu sinto uma alegria tão grande porque eu lembro que Jesus também passou por isso. Pedro, João, por que eles eram presos, açoitados? Exatamente porque falava a verdade. Por isso que eu sinto prazer quando você me odeia, por causa que eu falo a verdade. Amém, amado? Mas mesmo assim, deixa eu dar um conselho para você. Não tenha raiva de mim, não. Vá orar e pedir a Deus para que você ganhe uma nova mente, que em vez de você ter uma mente formada através de lábia, creia em Cristo. Aceite a Cristo como seu Salvador, o seu Senhor da sua vida. Porque, amado, os falsos profetas, eles vieram exatamente para isso, para enganar, para fazer as pessoas de escravo. Deixa eu dizer um negócio para você. Deixa eu te dizer um negócio para você, amado. Jesus, ele veio e nos libertou. Principalmente da escravidão do pecado e da escravidão do homem. Como a escravidão do homem? Aquelas pessoas que gritaram lá no dia da crucificação, do julgamento de Cristo e aquele ladrão, Barrabás, né? Quem foi que levou o Senhor a ser condenado? Foi o rei? Foi os fariseus? Ou melhor, foi Pôncio Pilato que condenou, que decretou a morte do Senhor? Foi não. Mesmo ele sendo rei, sendo Pôncio Pilato, ele não tinha o poder para condenar o Senhor Jesus. O poder estava na mão do povo. O poder estava na mão do povo. O que foi que Pilato disse? Pilato falou o seguinte, está lá escrito. Pela lei, pelos nossos costumes, toda a Páscoa, de ano em ano, na Páscoa, é costume dos judeus soltar, libertar um criminoso que está prestes a ser condenado à morte. Foi assim que ele falou? E fica a critério do povo. É vocês quem vão decidir quem é que vai ser crucificado ou libertado. É o povo. Então, sabendo disso, os inimigos de Cristo, os inimigos da verdade, por muitas e muitas vezes quiseram matar o Senhor Jesus, não conseguiram. Aí lembraram que isso ia acontecer. Todo ano acontecia e que Jesus ia se apresentar a Pôncio Pilato para ser julgado por ele, pelo povo. E Pôncio Pilato perguntou para o povo: quem é que vocês querem
que seja solto? Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus? E o que foi que o povo respondeu? Não. Jesus, o rei dos judeus, não é para ser solto. Ele é para ser crucificado. E por que o povo falou isso? Por que o povão falou isso? Escravo dos líderes religiosos. Você também, que é escravo de pastor, que é escravo de um homem, que faz exatamente tudo o que ele manda, sem primeiro examinar se é certo ou é errado, você também é um escravo. Você também faz essas besteiras também. Por que foi que Jesus disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus reconheceu, e eu também reconheço, o que é capaz de fazer uma pessoa escrava. Uma pessoa que é escrava já está dizendo. Ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Ou faz, ou vai para a peia. Aí o religioso não vai para a peia, não, mas vai para o castigo. Vai ser humilhado. É isso que acontece nas igrejas, quando o fiel, o escravo, faz alguma coisa que desagrada o pastor, ele não vai para a peia não, né? Mas vai para o castigo. E ninguém quer esse castigo. Então, amados irmãos, não tenha raiva de mim não, porque eu falo o que eu falo. Eu falo o que eu falo porque eu não posso falar de outra maneira. Como é que eu vou falar? Digamos, irmão, um assunto também muito polêmico que as pessoas que são escravos faz isso aí, né? E ainda fica com raiva quando a pessoa vai tentar esclarecer para ele o erro que ele está cometendo. Digamos, em relação... Tem muitas coisas, mas eu vou frisar uma coisa, que é muito injusto, que eu vejo, que as pessoas fazem com os outros. Às vezes as pessoas ganham uma mixaria, e aquela mixaria que ganha ainda tira 10% para dar um tal de um dízimo. Né? Mas com certeza nem os pastores vão gostar do que eu estou falando, e nem as pessoas que são escravos do pastor vão gostar, porque ele já está de mente feita. Mas é a realidade. Você não é crente, ganha um salário mínimo, tem uma mulher e um filho para comer, um aluguel para pagar, transporte, essas coisas todinhas, com salário mínimo. Você já vive com a corda no pescoço, com esse salário mínimo, com dinheiro, com essa mixaria aqui. Me parece que é 1.300 conto, para você passar o mês todinho. Você já precisa de alguém para te ajudar. Aí quando você passa a ser crente, a sua situação financeira, amado, com certeza vai ficar pior. Por quê? Porque você já vive imprensado. Com seu salário mínimo de 1.300, você não vai ter mais 1.300 agora. Que é 10% que você vai ter que tirar, que representa R$ 130. Sem falar, às vezes, que você vai na igreja, que passa aquela sacola nos seus bigodes, você tem que depositar alguma coisinha ali. Então você vai ver uma vida financeiramente, com certeza, pior. Mas através de 7 de conversa, ele faz você ver que realmente você tem que fazer aquilo para ser abençoado. Que é abençoado, camarada? Como é que tu vai ser abençoado fazendo isso? Se Deus mandasse, se Jesus mandasse, aí eu era a favor, eu também faria isso. Mas Jesus não mandou fazer isso. Isso é lei de Moisés. Isso é lei de Moisés, isso é condenação. Isso é maldição. Por que eu falo que é maldição e não bênção? Para as pessoas que agem desse jeito. Vamos ler aqui para finalizar. Creio eu que é para finalizar, né? Mas a conversa está boa. Vamos ler aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 3. E o versículo 10.
Gálatas 3, versículo 10. Os que confiam. Leia na sua Bíblia também para você não dizer que a minha é falsa, né? É bom você, ou então você anota aí se não tiver com a Bíblia, anota aí para você ler pela sua Bíblia. Porque já teve uns que dizem que a minha Bíblia é falsa. Não é falsa, né? Porque nunca leram isso para você, nem vão ler, né? E também se eu vivesse de dízimo, eu também não ia mostrar isso para ninguém, não, né? Eu mostro porque eu vivo as minhas custas. Eu temo a Deus. Sim. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Então, meu irmão, tu quer ver quem está debaixo da maldição de Deus? Para onde é que vai? Vamos aqui para Mateus capítulo 25. Mateus 25, Mateus 25, 40, para ver quem está debaixo da maldição, para onde é que vai, se é para o céu. Mateus capítulo 25 e o versículo 40. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o céu? Vamos ver para onde é que vai. Vamos ver se realmente é para o céu mesmo que vai. Viu? Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quem está debaixo da maldição de Deus é para onde? É para o céu? Não. Segundo a Bíblia, quem está debaixo da maldição de Deus vai direto para o inferno, para o lago de fogo, está aqui. E quem faz o que a lei manda, está onde? Como é que a Bíblia diz? Quem faz o que a lei manda. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. E quem está debaixo da maldição de Deus não é para o céu que vai, não. Como foi que Jesus falou? Quem está debaixo da maldição vai para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E quem faz o que a lei manda está debaixo da maldição de Deus. Agora eu pergunto a você, o dízimo é lei ou é graça? Junte uma coisa com a outra, seja inteligente. Esqueça o que você aprendeu com o seu pastor. A Bíblia tem mais valor. Esqueça. O dízimo é da lei, é com Cristo ou é com Moisés? O dízimo é claro, é evidente que é da lei de Moisés. Malaquias é Novo Testamento? É claro que é Antigo Testamento. Lei de Moisés está no Antigo Testamento. Dízimo é lei. E quem faz o que a lei manda, o que acontece? Está debaixo da maldição. Vai ler, amado.
ora a Deus, pede a Ele sabedoria. Mas se Ele te der sabedoria, obedeça a Ele, creia no que Ele diz. Eu falo assim porque eu aprendi desse jeito. Você fala como você fala porque você aprendeu desse jeito. Você dá o dízimo e pensa que está sendo abençoado. Por quê? É assim que a Bíblia diz? A Bíblia, Jesus está dizendo o seguinte, que quem é obediente à lei, quem é obediente ao dízimo, está debaixo da maldição. É eu que estou falando? Não. Eu vou ler novamente. Você anote aí no papel, se você não tiver com a sua Bíblia. Anota. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. E o que fala se realmente quem dá dízimo está sendo abençoado ou se está sendo amaldiçoado. Com certeza, está aqui, maldito, maldição. Quem confia a sua obediência ao dízimo, à lei, não é só o dízimo, o templo também é da lei, o sacerdote também é da lei. Então, meu amado, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. É eu que estou falando, foi eu que escrevi isso aqui. Não tenha raiva de mim, não, meu filho. Não tenha raiva de mim, tá na minha Bíblia, está na sua. Quem confia a sua obediência à lei está debaixo da maldição. Confira na sua se realmente é a mesma coisa. Então fica na paz, ora ao Senhor, não fique com raiva de mim, que eu não tenho culpa. Não tenho culpa de ler o que está escrito e explicar para você. Amém? Fica na paz. Que Jesus abençoe a todos e que nós tenhamos mais oportunidade de falar a verdade. Agora, realmente, a verdade, para quem não ama a verdade, dói, né? É triste, mas tem que acontecer isso. Fazer o quê, né?